Opa, boa noite. Boa noite, Caldas. Beleza? Beleza, beleza. Vamos lá, só fazendo um teste aqui. A gente entra 19 em ponto, então. Tranquilo? Show. Beleza, te escuto bem, te vejo bem. Daqui a 5 minutos a gente dá o pontapé. Beleza. Valeu, velho.
Boa noite, pessoal. 19 horas em ponto aqui em Brasília, de onde eu falo. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live do nosso projeto Escola LPP, antigo Loucos por Perícia. O projeto cresceu tanto que a gente teve que fazer uma mudança na denominação do projeto, né? E dentro desse escopo, dentro desse projeto de crescimento, hoje a gente tem o prazer de lançar um produto assim, um curso, na verdade, que eu acho que vai mudar muito aqui a cara da escola a partir de agora, vai ser um ponto de inflexão. Fundamentos de computação forense, com ênfase em documentos digitais. Primeiro, deixa eu me apresentar, talvez nem todos me conheçam, sou o Fábio Braga, sou perito criminal, falo aqui de Brasília, sou perito aqui de Brasília, e sou fundador, idealizador desse grande projeto que a gente chama aqui de escola, de ensinar a perícia, sobretudo dentro da área da perícia documental e da área da perícia digital, de uma forma diferente, prezando muito pela excelência do conhecimento. Quem já teve aula aqui com a gente, quem já fez algum curso, sabe o tanto que a gente é sério nesse sentido. E com a gente hoje, para apresentar esse curso, esse novo módulo aqui dentro do nosso projeto, nós temos o perito Daniel Caldas, perito criminal também aqui do DF, tivemos o prazer de trabalhar juntos anos e anos. O Caldas depois fez uma apresentação mais detalhada do currículo dele, mas mestre em computação aqui pela UNB, perito há mais de uma década, foi chefe aqui da nossa seção de computação forense, participando de várias operações muito sensíveis, envolvendo justamente toda a parte de perícia digital, foi diretor de uma das grandes áreas também ali da perícia e hoje trabalha acima da perícia, que é o Departamento de Polícia Técnica, também desenvolvendo projetos relacionados a desenvolvimento, engenharia de software e também, por que não, computação forense. Falando um pouquinho aqui desse curso já, né, a gente está lançando exatamente hoje, nem soltei só na comunidade que a gente tem algumas informações, mas como é que ele nasce, né? Por que ele nasce? Qual é o objeto ali de preocupação que nos trouxe a desenvolver esse curso? Vocês sabem que a gente tem, se não sabem, vão saber agora, né? A gente tem um MBA em curso, uma pós-graduação de mais de 540 horas, e montando essa pós-graduação, e são uns 2 anos mais ou menos, a gente quis encaixar uma matéria ali que abrisse a parte da perícia digital dentro do MBA. Por uma razão muito simples. A gente sentiu, e agora isso ficou muito patente, ficou uma decisão muito acertada, que muita gente que se aventurou e se aventura dentro da perícia digital, seja na documentoscopia digital, analisando ali alterações em PDFs, basicamente, seja analisando contratos com as novas biometrias, sei que normalmente esses profissionais não têm uma base sólida de computação forense. Normalmente a pessoa já tem a ânsia de atuar naquela área, poxa, eu já quero fazer logo um curso de biometrias, quero me cadastrar nos tribunais, quero ser nomeado, quero ser nomeada, né, receber meus honorários e assim vai. Só que no mundo digital não é bem assim, né, Carlos, que a coisa funciona. Muitos de vocês, muitos peritos que entram na perícia documental esse grande guarda-chuva, onde a grafoscopia está, a documentoscopia está, as biometrias, a documentoscopia digital, agora pouco ali uma zona cinzenta da computação forense, mas todo mundo que se aventura, que começa na perícia documental, é natural isso, começa pela perícia grafoscópica. Imagino que seja o caminho que tenha sido percorrido por todos vocês, que já trabalham com perícia, né? E na grafoscopia, ela não é nada simples. Quem fez o nosso curso e quem faz os nossos cursos aqui sabe que a gente leva muito a sério a grafoscopia, mas quem não leva a sério, né, nós temos uma série, infelizmente, uma série de cursos e instituições que vendem ali a grafoscopia como sendo algo muito simples. Quem não leva a sério tem um trabalho relativamente, né, quem não quer fazer algo robusto, é um trabalho do senso comum. Qualquer um é capaz de olhar para uma assinatura e dizer características dessa assinatura, se ela é grande, se ela é pequena, né, se ela é, vou botar aqui em uma linguagem do senso comum, né, se ela é mais desenvolvida ou menos desenvolvida, essa pessoa que escreveu, ela sabe escrever, né, ela tem um grau de automação, ela é alfabetizada ou não é, a inclinação está para a direita ou para a esquerda, ou seja, qualquer um, né, não precisa você ser um perito, você precisa ser um perito para fazer um trabalho sério. Mas mesmo não sendo perito,
pessoas que não têm essa habilitação conseguem tirar informações ali. Só tem duas respostas para o exame grafoscópico. Qual é aquela assinatura? Normalmente a gente está analisando assinaturas. Ela é autêntica ou ela é falsa? Então, nós temos diversos trabalhos ali, muito simplórios, né? E nós temos uma profusão de peritos em grafoscopia depois da pandemia, porque muitos cursos venderam essa facilidade. Pois bem, não é o nosso caso aqui, né? A gente leva muito a sério a grafoscopia. Estou só fazendo um pequeno paralelo. Quando a gente vai para o mundo digital, toda essa facilidade, ela se esvai. Não é assim. Você não consegue enxergar mais com clareza os vestígios que estão ali e que podem te revelar alguma alteração. E outra, não existe, ou vou dizer aqui que é muito mais difícil, né, vocês, nós, né, peritos, trabalharmos com aquela ideia de alguém tem um modelo para me passar? Porque cada caso exige um raciocínio diferente. O mundo digital nos impõe isso. Eu sempre faço esse preâmbulo porque eu acho isso, né, no primeiro momento as pessoas podem achar isso como algo ruim, eu acho isso excepcional. Excepcional, principalmente porque aos poucos a gente vai trazendo para o mercado, a gente vai trazendo para dentro dos laboratórios, a gente vai trazendo para dentro da perícia documental quem realmente conhece do assunto e vamos afastando os aventureiros. Essa é a notícia boa, isso é sensacional. Só que para isso, a gente sentiu falta, né, Caldas? Conversando aqui ao longo desses anos com pessoas que trabalham com documentoscopia digital, com biometrias, falta de uma base da computação, justamente para a pessoa poder entrar com segurança nesse mundo digital e ter esse raciocínio que cada caso vai exigir. Essa é a ideia dessa matéria. A primeira pergunta que todo mundo faz poxa, então preciso ser formado em TI? Preciso ser formado em computação para me aventurar? Claro que não. Se você já fosse formado em computação, você já teria esses conceitos previamente encapsulados na sua mente. Aqui, a gente montou algo justamente para quem não é de TI, quem não é de computação, mas vai entrar nesse mundo, ou já está nesse mundo digital. Só que, acreditem, para vocês avançarem de uma forma muito mais segura, para pavimentar o caminho de vocês ao longo dessa jornada digital, é essencial que vocês tenham alguns conceitos, né, que são básicos da computação. E a gente montou esse curso justamente pensando nesses conceitos, mas, claro, não soltos, né, aplicados. Então, tanto que o curso não é só fundamentos de computação forense, né, a gente poderia só falar de computação, mas não. Nós recortamos ali fundamentos da computação que sejam interessantes para o mundo da documentoscopia digital. E esses fundamentos vão ajudar vocês também em outros, né, em outros exames ou outras habilitações que vocês podem ter no mundo da perícia. Fugindo um pouco da documentoscopia, mas ainda dentro da computação forense, nós estamos nessa zona cinzenta agora, né? Contratações, por exemplo, de empréstimos diretamente em caixas eletrônicos. Muitos alunos me perguntam sobre isso, né? Professor, isso é da documentoscopia digital? Isso são as biometrias? Não, um assunto muito mais voltado à computação. Mas a partir de um curso como esse aqui, você vai estar um passo à frente para poder analisar realizar esse tipo de exame. Então, nossa preocupação foi justamente montar essa base para que aí sim, né, vocês depois estudem. A galera que quer trabalhar com biometrias, contratos de biometrias, estudem com os contratos ali, selfies, IPs, geolocalização, certificados digitais. A galera que quer trabalhar com documentoscopia digital, a galera que quer trabalhar com extração de dados de celulares, né, avançando mais um pouco, enfim. A gente sabe, né, que o mundo digital ele é o futuro, né, das transações e claramente vai ser o futuro das falsificações, vai ser o futuro da perícia. Não só, né, o Brasil é muito grande, né, para vocês abandonarem o mundo físico, mas eu acho que vocês saem na frente se vocês começarem a pavimentar de forma correta o caminho de vocês para essa guinada que aos poucos a gente vai dando na direção do mundo digital.
Um pequeno preâmbulo para explicar para vocês qual é o DNA desse curso e, Caldas, a palavra toda com você. Muito obrigado, meu amigo, por aceitar esse desafio. Eu sei que não foi um curso fácil de ser montado, né? Você falar de computação para quem não é da computação não é fácil, mas nós já tivemos esse módulo, ele já foi dado na primeira turma do MBA, né? Então nós pegamos muitas dicas lá e recebemos não, né? O Caldas recebeu porque o curso é dele. Recebeu muitos elogios, né? Muitas pessoas que já fizeram outros cursos, né? Que já estão mais ambientados com o mundo digital, né, disseram que, poxa, eu não vi isso que o Caldas colocou em nenhum outro curso, né? Então, uma ementa bem diferente, bem completa e voltada para o nosso dia a dia. Caldas, palavra com você, muito obrigado, meu amigo. Opa, muito obrigado aí, Fábio. Gente, antes de mais nada, queria começando agradecendo aí a presença de vocês, a atenção, né, o interesse no curso, e ao Fábio aí, né, pela oportunidade. Para mim foi um grande prazer montar esse curso, né, prestar esse apoio para os alunos. Eu gosto muito dessa atividade, né, de tentar ensinar alguma coisa, e também pela oportunidade aqui de mostrar um pouquinho do curso, né. O Fábio descreveu muito bem, né, já um resuminho aí do curso, então vamos aí adentrar um pouquinho mais no que vocês podem esperar, né? Quais são os nossos desafios e como que esses conhecimentos que estão aqui, que eu vou mostrar para vocês, né, como é que eles podem ajudar vocês nesses desafios, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui. Fiz uma apresentaçãozinha aqui rapidinha, pessoal. Tá vendo aí? Tá tudo certo aí, Fábio? Perfeito. Beleza, uma apresentaçãozinha rapidinha aqui, com um resuminho aqui do curso, tá? Primeiro me apresentar, né? Quem não me conhece, eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Fiz o concurso de perito criminal lá em 2012 e trabalho na Polícia Civil como perito criminal aqui em Brasília desde 2014. Já tenho aí uns 12 anos trabalhando como perito criminal. Atuei aí como professor, né, dou aula em vários lugares, né, na Escola Superior de Polícia Civil, aqui em Brasília, né, na Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, no Ministério Público aqui do Distrito Federal, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, então já fui convidado aí, já dei cursos, né, e estou já programado para dar outros cursos nesses lugares aí, e também outras unidades de ensino privadas aí, como a LP Perícia, tá? Um pouquinho da minha experiência profissional, o Fábio já falou, né, mas eu entrei como perito criminal, atuando principalmente na seção de perícias de informática. Lá em 2019, virei chefe, né, da seção de perícia de crimes de alta tecnologia, que lidava aí, né, com investigações complexas, crimes cibernéticos. E em 2023, comecei a atuar como diretor da divisão de perícias internas, né, com gestão de equipes, projetos e com supervisão dos laudos. E, né, interessante para o nosso curso aí é que essa divisão aqui da Polícia Civil é a divisão que trata das sessões, né, de documentoscopia, que faz a análise dos documentos, e da seção de informática, né, que faz a informática forense. E hoje em dia eu estou atuando aí como coordenador de modernização tecnológica. E minhas áreas aí de interesse principais, né, informática forense, análise de malware, né, documentoscopia digital e outras coisas aí que às vezes a gente brinca um pouquinho. Falar um pouquinho aqui do curso, gente. Vou tentar explicar um pouco aqui qual foi a ideia e o que eu estou pretendendo aqui com esse curso, né? Bom, o objetivo principal aqui é dar uma base técnica robusta para análise de documentos digitais, né? Não é só a gente usar um programinha, né, e confiar no resultado desse programa para colocar no laudo, né? Eu já vi casos onde o perito, né, o perito judicial, ele usou um programa e o perito, o assistente técnico, no oposto a ele, falou que o programa não é confiável. E aí, o que ele vai, né, deu uma resposta, né, na justiça. E aí, o que ele vai falar, né? Você tem que saber o que o programa está fazendo, né? Tudo que você faz num programa e reflete no arquivo, e você consegue identificar nesse arquivo, se você tiver essa base técnica robusta, o que o programa fez, por que o programa tem, né, essa resposta, né? Vou mostrar um pouquinho aqui hoje, um exemplo disso, tá?
Então, para a gente ter essa base técnica robusta, né, o que a gente precisa, né, o que é interessante, é compreender aí os conceitos da informática forense, aí no curso, para a gente realmente aprender, né, vamos aplicar aí, né, esses conceitos em arquivos digitais, né, focando nos nossos documentos digitais. Vou mostrar para vocês, né, as ferramentas essenciais que vocês precisam, os casos de uso prático, e, né, falar um pouquinho das boas práticas e as leis, né, certinho, para ficar bem legal o nosso laudo. Então, por que isso é importante, né, gente? Eu trouxe aqui um exemplo aqui, uma situação hipotética, né? Vamos imaginar que a gente tem uma situação hipotética, né? Um caso isolado, hipotético, número 400.211, né? A gente tem inúmeros casos disso aqui, acho que muita gente aqui já deve ter lidado com isso, que é uma situação onde a gente tem um litígio da instituição financeira com um cliente, onde a instituição financeira fala que o cliente ele tomou um empréstimo usando o seu celular e o cliente fala que não. Então, o cliente entra na justiça, porque o banco está cobrando ele, aí fica um litígio, né, na justiça, e o banco muitas vezes apresenta lá, né, um arquivinho com algumas informações e afirma que esse arquivo aqui, por ele ter, né, esses dados que eles colocaram ali, ele tem uma assinatura eletrônica, né. Essa assinatura eletrônica, ela tem, podemos ver aqui, né, no nosso caso específico isolado, tem alguns componentes, né, aqui está preto aqui, né, está o rosto da pessoa, mas aqui é uma foto de uma pessoa, então seria uma biometria, né, tem algumas informações aqui do cliente, né, tem alguns logs, alguns registros aqui, e o importante é que o banco afirma o quê, né, que ter essas informações nesse arquivo, né, é prova suficiente para testar que o cliente fez esse empréstimo, né? E o cliente fala que ele não fez esse empréstimo. Né? E por que isso hoje em dia, né, é muito importante, né? Voltando aqui, né? O que são esses elementos, né? Os detalhes dos elementos, né, que costuma ter nesses arquivos, né? Biometria facial, né? Algumas informações de localização geográfica, né? Que botam aqui em geolocalização, né? Carimbo de data e hora, que nada mais é, né? A hora que foi feita, né, os passos aqui da transação, né, que tem vários passos, né, dados pessoais do cliente e algumas informações de sistema operacional, de aplicação, né, e para e porta, né. E por que é importante, né, a gente analisar isso? Por que a gente entender, né, esse litígio aqui e conseguir fazer a nossa análise pericial, né, é importante, né, a gente trouxe aqui um gráfico para vocês, né, da evolução aí dos roubos, né, contra os estelionatos aí no Brasil, publicado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano passado. Então a gente vê aqui nessa linha azul aqui, né, os roubos, né, que é aquele roubo clássico, a mão armada, né, que o bandido vai lá com a arma e rouba o carro, rouba o celular da pessoa, né, entra no ônibus e tal. E em laranja aqui nós temos os estelionatos, né, então a gente vê, né, isso aqui é o que eu gosto de falar, que é o home office do criminoso, né, olha como aumentou, né, a quantidade de estelionatos, né, que é aquele nosso estelionatozinho virtual, né, que liga para a pessoa falando que é do banco, oi, aqui é do Nubank, fizeram uma compra no seu cartão de R$ 4.000, né, para você falar que não foi você que fez essa compra, clica nesse link, aí a pessoa vai lá, clica no link e instala, né, um malware no celular dela, a partir daí ela perde o controle, né, desse dispositivo. Ou então, às vezes, a pessoa só induz a outra pessoa, né, o criminoso induz a outra pessoa a erro, fala que é um parente, né, que está precisando de um dinheiro, né, clona, né, a conta de WhatsApp dele, por exemplo, né, e tudo isso, né, é o grande crescimento dos estelionatos. E isso aqui, né, está aqui envolvido com a nossa matériazinha aí, porque são muitos casos, né, mostro no curso lá como que isso é feito, né, o cara entra na conta da pessoa, né, hackeia o celular, entra na conta e, deixa eu ver se alguém está mandando mensagem aqui, peraí. Não sou eu, Carlos, pode tocar, eu te aviso aqui. Vou tocar aqui, qualquer coisa depois eu respondo as perguntas, beleza? Beleza. Então é aquele caso lá que a pessoa vai lá né, entra na conta da pessoa e depois que ela toma o controle da conta da pessoa, né, ela não só faz um Pix, né, e vai embora, né, ela fica fazendo várias, né, transações, pega empréstimo, né, ou então tem casos, né, que a pessoa, o criminoso, né, ele bota um software espião, né, no seu celular, numa aula do curso, né, eu mostro o exemplo desse caso, e com esse software espião ele consegue acessar a sua conta no celular dele,
né? E a gente tem que entender, né, como isso funciona, porque ele vai lá e no celular dele ele toma um empréstimo, né? E o que vai aparecer ali, né, no IP, né, no sistema operacional e tal, não está relacionado, né? E mais um estatística importante, isso aqui é o número de ocorrências de estelionato virtual, só aqui no Distrito Federal. Então, aumentou, né, desde 2019 muito, né? 18 mil ocorrências de estelionato virtual. E muitas dessas vão ter, né, esse exemplinho aí né, do empréstimo, que o cara acessa a conta da pessoa e faz um empréstimo no nome dela, né? Aí, se você abrir, né, as notícias, você vai ver direto as noticiazinhas, o cara vai lá, né, golpe do falso presente, chega o entregador com um presente lá, fala, para uma pessoa idosa, né, a sua sobrinha te mandou um presente aqui, mas para confirmar, a gente precisa tirar uma foto sua e pegar a sua assinatura. Aí a pessoa vai lá, o criminoso vai lá e acessa a conta dela, ou cria uma conta no nome dela, e uma instituição bancária que ela não tem conta, ou às vezes abre uma conta, sei lá, na Caixa e pede um auxílio, né, pede um Bolsa Família, né, isso tudo eu estou falando de casos reais, né, que a gente já trabalhou, é meio que um diagnóstico muito do que está acontecendo, né. Outro caso real aqui interessante, né, que tem a ver aí com a análise de biometrias, né, isso aqui, ó, 2024, né, um grupo usando inteligência artificial para invadir a conta bancária, né? Ele simulava a biometria facial da pessoa, né, com software de inteligência artificial. Isso aqui, um perito nosso, ele foi na casa do criminoso, né, na operação, e viu o software funcionando, tá lá na hora, lá no quente, né? O criminoso, ele pega uma foto, joga para o software, aí ele bota o celular que está acessando a conta bancária, filmando a tela do computador, e faz lá, filmando a face dele com outra câmera, e faz movimento e tal, simula a biometria, chega próximo, afasta, e isso reflete no monitor, e nesse caso, né, específico, isso permitia, né, o criminoso acessar a conta bancária da pessoa, ou criar uma conta bancária no nome de uma pessoa, tá? E por aí vai. Então, né, um exemplinho, né, isso aqui fala bastante no curso, mas, né, como é que funcionava esse tipo de golpe, né, contato telefônico do bandido com a vítima, né, faz a instalação do malware, tem a etapa que fica um tempão lá, né, fazendo furto de valores, e depois, quando não tem mais como tirar dinheiro, o encerramento da ação criminosa, tá? E aí, gente, como é que é, né, o que a gente vai vai entender, né, dessas informações que estão lá naquele documento, né, se o criminoso, né, ele acessa a conta bancária do celular dele e simula a biometria facial, né, o que vai acontecer, né, com essa informação aqui, né, o IP vai vir da onde, como é que vai registrar, né, no sistema operacional, né, como é que essa aplicação funciona, né, é possível uma outra aplicação pegar essa geolocalização, né, o malware, então a gente tem que entender de tudo isso aqui para poder dar a nossa fala lá no laudo, né, dar a nossa análise, né, traçar a nossa hipótese e chegar na conclusão. Não adianta a gente só pegar, instalar lá o Peritos e falar, não, o Peritos falou isso aqui, então é isso. Não, você tem que entender essa é a minha opinião, tá, gente? Eu acho que o do Fábio também, por isso que motivou a gente fazer esse curso, né? Você tem que entender quando que o seu celular, ele, né, cria essas geolocalizações aqui, né? Quais aplicações tem acesso a ela, né? Uma outra aplicação pode acessar um dado da aplicação bancária, né? Tudo isso a gente fala no curso, né? Entra em detalhes aí de cada um dos elementos das assinaturas eletrônicas aí, de vários exemplos. Mas, né, a gente tem que entender isso aqui. Por quê, né? Hoje a gente tem um sistema funcionando, né? Esse sistema tem um certo recurso. Amanhã, uma instituição bancária pode lançar, né, um novo sistema de assinatura com novos recursos, com novas informações. E se você não tiver o fundamento, né, da computação, fica muito difícil você assinar um laudo, né, falando o que aconteceu ali. Então, essa é a ideia, tá, gente? Por exemplo, né, outra coisa que a gente fala no curso, que são as assinaturas digitais com certificado digital, né, que é aquela assinatura digital, né, clássica, né? Se você abre lá, se está tudo verdinho aqui, né, beleza, você fala que a assinatura está válida, mas e se você abrir e tiver, né, uma exclamaçãozinha aqui, falando que o documento não foi modificado, mas a identidade do signatário é desconhecida, né? O que significa isso aqui, né? A lista não foi incluído na lista de certificados confiáveis. O que é essa lista, né, de certificados confiáveis? Onde que está esse arquivo aqui no seu computador? Né? Vamos abrir ele, vamos verificar, né? É possível você instalar um outro certificado, uma outra autoridade certificadora confiável, né?
A gente sabe que não tem só ICP Brasil como autoridade, né, certificadora, temos empresas privadas que fazem, funcionam com autoridade certificadora, né, então vamos tentar, a gente entende, né, no curso eu explico exatamente, né, o que significa essa assinatura digital, como que ela funciona, a criptografia por trás dela, e, por exemplo, né, um outro exemplo, se você chegar lá e tem um X, né, você vai falar, não, a assinatura não é válida, mas não é válida por quê, né? A gente tem que, na verdade, acho que eu já até abri um arquivo aqui, né? Você tem que entender onde que está essa assinatura aqui, né? Abrir uma lupinha aqui para a gente ver aqui. Por exemplo, isso aqui é um arquivo, vou abrir de novo aqui para vocês verem, tá? Isso aqui é um arquivo PDF, né? Assinado, beleza? Com a assinatura verdinha aqui, beleza? Eu posso abrir esse arquivo por exemplo, um bloco de notas. Você tem que, para mim, né, você tem que entender esse arquivo aqui, entrar e saber a localização da assinatura. O que é a assinatura, né? A assinatura é um objeto dentro do PDF, é um conjunto de informações aqui, né? Seria, né, esse objetinho aqui grande, né, com os números, então a gente entra lá no curso, né, com detalhes, o que é essa assinatura aqui, né, esse arquivo, signature aqui e tal, qual que são cada parte desse arquivo, né, o que significa isso aqui, né, se eu mudar isso aqui, o que vai acontecer, né, se alguém falsificar um documento, quais são as possibilidades, né. Então, gente, é um curso bem denso, tá, bem complexo, mas acho que eu tentei aí colocar as partes que eu acho aí mais interessantes da parte da computação, como o Fábio falou, que podem ser aplicadas nessa análise de documentos digitais, tá? Aí falando um pouquinho aqui da ementa do curso, né? A gente começa com uma introduçãozinha, beleza? Bem rapidinha. Depois, no módulo 2, fundamentos da computação forense. Aí os principais, né? Fundamentos que podem ser úteis para a gente. No módulo 3, falo de redes e comunicação digital, né, como é que funciona a internet, como é que seu celular, seu computador se comunica, né, com a Vivo, com a Oi, né, se eu mando uma mensagem para você no WhatsApp, qual que é essa cadeia de comunicação, né, esses IPs, quem que é responsável, né, por exemplo, se eu tenho um endereço IP, eu posso fazer o que com ele? Que essa informação é útil para mim? Né, se eu entrar lá no IP-info e pesquisar, ele me der uma informação, o que significa isso? Tudo isso a gente fala no curso, tá? Com detalhes. No módulo 4, entra na análise aí de arquivos própria, que é o módulo mais denso do curso, tá? Falando aí, vou explicar um pouquinho aqui, mas da análise de arquivos, da análise de assinaturas, né? Da autenticidade de arquivos digitais, e tem lá também um modelinho de laudo pericial, bem completo. E um módulo que eu acho que é um plus aí do curso, né? Quem tiver mais interessado aí, né, nessa parte de informática forense, quiser trabalhar com assistente técnico, vários casos, discussão aí de vários casos reais de informática forense, né, o que a parte afirmou, né, o que a acusação afirmou, o advogado da parte, qual foi a decisão judicial, tá, o que estava certo, o que está errado, né, com a minha visão técnica, tá, gente? Não vou falar se a lei está certa ou a lei está errada, mas o que a gente pode falar com base no vestígio material, tá? Então, vamos entrar um pouquinho aqui no módulo da computação forense, que é um printzinho lá do curso mesmo, da ementa, né, que você vai encontrar lá do curso, né, então, tipo, no módulo de computação forense tem sistema de numeração, que é só falar o que é um número binário, né, um número na base decimal, base binária, base hexadecimal, o que significa isso, né, quando você abre um arquivo lá, né, quem já se aventurou e vê um 0x, A, B, né, aqueles números lá, o que significa isso, né, como é que converte de um para o outro. No submódulo 2, funcionamento básico do sistema computacional, né, do sistema operacional em si, né, como é que funciona o sistema de arquivos, como é que ele se comunica com o sistema operacional, como é que escreve no disco, tá? No submódulo 3, entrar detalhes de análise de arquivos, né, o que é um arquivo, como é que a gente abre ele para ver o que está dentro desse arquivo mesmo, o que é um hash, de fato, o que ele garante ou não, né? Tem muita essa coisa, não tem hash, então tá certo, né? É autêntico. Aí o banco coloca lá um hash lá naquele documento PDF e fala que é autêntico, né? Não, vamos ver exatamente o que é, né? O que o hash pode dizer. E metadados, né? A gente tem metadados no interior do arquivo, né? Do lado de fora do arquivo, no sistema de arquivos, lá na tabela MFT, por exemplo, no caso do Windows. Então, o que acontece? A gente abre esse arquivo, a gente copia esse arquivo e cola, se eu mando para alguém por e-mail, se eu mando para alguém por WhatsApp, o que acontece com esses metadados, com esses detalhes, beleza? Na parte aí de fundamentos.
E no final aqui do módulo 2, procedimento forense básico, né? Como que é o mundo ideal, deve ser feito na informática forense, beleza? No módulo 3, redes de computadores, então aqueles detalhes sobre o funcionamento de rede de computadores, e no submódulo 2 aqui, análise aí em crimes cibernéticos, né? Quais são os vestígios que esses crimes cibernéticos vão deixar, que são praticados principalmente aí por meio da internet, como que é feita essa análise desses vestígios, também com casos reais, beleza? Aí entrando no módulo 4, que é o módulo mais aí importante, né? Tem aí 4 aulas de análise de arquivos, que eu vou mostrar aqui quais são as técnicas, né, que são utilizadas, que é para a gente fazer a análise do nosso documento digital, né, do nosso arquivo, que na maior parte das vezes é um arquivo PDF, né? O que eu posso analisar desse arquivo, né? Um arquivo digital pode ser uma fotografia, né? Pode ser um arquivo de áudio, né? Mas um documento digital. Mas aqui a gente foca bastante, né, na análise do PDF, beleza? Submódulo 2, né, criptografia, certificado e assinatura digital com detalhes, né? Quais são os tipos de criptografia, como é que elas funcionam, né? Fazendo exemplos. O que é um certificado digital, como é que funciona a assinatura digital, o que ela pode dizer ou não. E no submódulo 3, né, aí acho que talvez seja o mais importante, a análise de assinatura eletrônica, né? Com exemplos também, tá? Aí, para dar mais detalhes, vocês verem como é denso, né, nessa parte de análise de arquivos do módulo 4, né, que seriam essas aulas aqui, a gente tem aí, né, várias técnicas que são abordadas, né, inspeção inicial do arquivo com programa visualizador, extração e análise de metadados, como é que a gente faz isso, análise estrutural do arquivo PDF, né, extração das imagens contidas no interior do PDF, que uma imagem lá, ela pode ter, né, um metadado próprio dela, se é uma imagem JPEG, né, pode ser alguém editou o arquivo, mas esqueceu de mexer na imagem, a imagem pode ter lá uma data de criação diferente, uma data de modificação, que está lá dentro do arquivo JPEG, que está dentro do arquivo PDF, por aí vai. Análise perceptual das imagens, né, quais são os vestígios, se alguém faz uma adulteração numa imagem, análise de metadado das imagens, que eu falei, análise estrutural JPEG das imagens, né, análise de assinatura eletrônica, tá, aqui faltou a assinatura, e análise aí final aí desse módulo, análise do QR Code. O que é um QR Code, o que significa ter esse QR Code no arquivo, né, isso aqui é uma assinatura, né, significa que o arquivo é autêntico ou não, se eu mudar o arquivo, muda o QR Code ou não muda, exatamente, entrar com detalhes aqui no funcionamento dessa tecnologia, tá, que é muito utilizada hoje para tentar garantir a autenticidade. Tá? Aí, gente, só um exemplinho, né? Por que o curso é importante, né? Imagine que você tem um arquivo que foi adulterado, por exemplo, com PDF, Adobe PDF Pro, Adobe Acrobat Pro, né? E ele deixou lá, né, um vestígio de atualização incremental, né? Se você abre o Peritos lá, ele vai te falar exatamente, não, aqui tem uma atualização incremental, um vestígio de adulteração, né? Essa parte foi alterada, essa não. Mas e aí você vai colocar isso no laudo e vai ser questionado, né, pelo advogado lá da outra parte, lá o assistente técnico, vai falar que não, que esse software não serve para isso, ou se o software ficou desatualizado e mudou, né, o PDF lançou uma nova versão, e aí? Aí o software não atualizou e você vai parar o seu trabalho? Né, você depende dessa ferramenta, mas isso aqui, gente, essa verificação, né, dessa edição, a gente consegue ver, a gente gosta de falar na computação na unha, né, a gente pode abrir o arquivo e ver o que foi adulterado lá, quais são os objetos, beleza? A gente não precisa do software, lógico que você está trabalhando, o software ajuda muito, mas se você não souber o que o software está fazendo, você pode estar assinando, né, uma besteira lá e ter uma repercussão, né, para você, né, pessoalmente. Então a gente tem que entender, né, do arquivo, né, o exemplo aqui de formatos aqui de arquivos, né, o PDF, ter nosso cabeçalho, o corpo, né, tudo isso no curso a gente entra com detalhes, tabela de diferença cruzada, né, o final do arquivo, o que é que tem em cada uma dessas partes do arquivo, tudo isso a gente fala no curso, beleza? E para fechar, eu falo lá, né, da nossa parte de cadeia de custódia digital, né, que aí eu acho que talvez seja o tema aí mais quente, né, da atualidade. Muita gente não segue a cadeia de custódia digital, né, na parte criminal, principalmente, de forma correta,
e isso aí é questionado na justiça, né, e o que o assistente técnico pode falar, né, o perito judicial pode falar sobre esse procedimento, se ele foi certo, se ele foi errado, né, por exemplo, né, imagine que a gente tem um dispositivo móvel, né, um celular, e ele tem lá vestígios digitais importantes relacionados a um crime, né, ou a um litígio judicial, uma disputa, e ele segue, o pessoal segue, né, um processo que não é adequado, né, por exemplo, o conteúdo do celular foi usado como prova e não teve perícia, né, ou seja, o pessoal tirou foto da tela, né, ou copiou, né, que isso repercute, né, que as decisões estão falando sobre isso, né, se fizeram a extração usando ferramentas adequadas ou foi usado um print screen da tela, né, e discute também, eu discuto lá também, né, a ausência de perícia, ela gera nulidade automática, né, ou não, tudo isso no curso, né, e aí fechando aí, né, qual é a discussão mais ampla, né, sobre cadeia de custódia atualmente, né, que a gente pode falar, né, o que tem sido falado, o que tem sido aceito ou não aí na justiça. Beleza, gente? Aí é porque eu queria falar do curso, é isso, estou aberto aí para perguntas de vocês, se alguém tiver alguma dúvida. Gostei muito de fazer esse curso, né? Para mim é um grande prazer fazer parte da equipe do Fábio, só tem, né, gente faixa preta, só peritos com 20 anos, né, de experiência, e espero que ajude, né, quem tiver interesse aí em fazer a aquisição. Valeu, Caldas, obrigado pela explicação. Rapidinho, a ideia é exatamente essa. Algumas perguntas apareceram aqui no chat, eu respondi parte delas, e uma aqui do Bruno Calaça. Se o curso tem, né, coloca aqui, professor, teremos aulas práticas com exemplos de diferentes plataformas utilizadas pelos principais bancos? Tem as principais, assim, não vou falar o nome do banco aqui, né, para não ter um risco aí, mas tem de vários, tem alguns bancos lá, vários, acho que desses contratos tem de uns 3 aí no curso, tá? Boa. A ideia, Bruno, eu acho que para todos vocês entenderem, né? Hoje, no mundo digital, as pessoas estão muito apegadas exatamente a um modelo que um banco opera hoje de biometrias, por exemplo. Nós temos cursos que trabalham isso, né? Não é a ideia desse curso aqui especificamente. A ideia desse curso aqui é que você, a partir desse conhecimento, você consiga analisar qualquer formato de biometria, porque você vai ter o fundamento. Porque, veja, as coisas estão mudando muito rápido no mundo digital, né? A gente faz um curso hoje pensando em uma dada plataforma, amanhã isso é alterado e você perdeu praticamente esse curso, esse investimento, se você não tiver os fundamentos. Os fundamentos, isso que a gente sentiu falta. O pessoal está lá no final, né? Está lá no laudo já, escrevendo, sem entender direito o que está fazendo. Está usando muito as ferramentas que nós temos forenses, o Peritos, PDF Gears, né? Mas acreditando cegamente no que essas ferramentas fazem, e a gente sabe muito bem, quem está há mais tempo, que elas são complementares, elas são belíssimos guias, mas elas certamente não trazem a verdade absoluta e não substituem o olhar do perito. Isso aí vocês podem ter absoluta certeza. A ideia do curso é justamente a gente trazer esse core, trazer esse núcleo de informação para vocês não estarem sozinhos. Né? Senão vocês vão ficar dependentes de cursos na área digital o resto da vida de vocês, porque isso vai mudar. Né? A gente está falando de algo aqui, vai mudar. Agora, uma coisa não muda, né? Os fundamentos da computação. Né? São conceitos que vão atravessar todas as plataformas, vão atravessar todas as biometrias. Né? Você tendo esses conceitos, garanto muito para vocês, né, que a vida de vocês no mundo digital será muito mais suave. Mais alguma pergunta, gente? Se alguém quiser abrir o áudio, fiquem à vontade também. O Guilherme colocou aqui, né? No curso de biometrias digitais também abordou-se a análise estrutural de PDF. Qual a diferencial do curso nesse ponto exatamente, Caldas? É justamente isso, né? Assim, eu não sei exatamente quão profundo foi essa análise estrutural PDF que foi dada no curso de biometrias digitais, né? Mas a minha ideia é você ver por trás da ferramenta, né? Por que o
PDF Gears, por exemplo, ele te mostra aquilo ali, né? Aí a gente entra exatamente no arquivo PDF, quais são os objetos, né, o que esse objeto tem, quando você muda uma imagem, o que acontece com esse objeto, tá? É ter os fundamentos para você entender o que a ferramenta está fazendo, né? Acho que acho que é exatamente isso, né, Carlos? O curso de biometria, que a gente montou lá atrás, né? Eu acho que ele já está há uns 2, 3 anos, claro, ele é constantemente atualizado, porque algumas coisas vão mudando. Mas a ideia não era partir para cima dos fundamentos, era justamente explorar essas ferramentas, entender o conceito de PDF, mas não de uma forma profunda, né? Aqui a gente vai a fundo no conceito de PDF, justamente, como eu disse, para vocês ficarem livres, ficarem autônomos em relação a essas ferramentas forenses. Vocês saberem o que elas estão fazendo, seja o PDF Guia, seja o Périto, seja qualquer uma das outras que vão aparecer, né? Eles são grandes visualizadores, né, Carlos? Ele te ajuda a visualizar coisas. Mas uma coisa é você visualizar, a outra é você interpretar e analisar essas coisas. Às vezes, essas ferramentas ajudam a gente, claro, mas como eu disse no comentário anterior, certamente eles não trazem verdades absolutas. Quem perguntou aqui, quem levantou a mão? André Vitor. Pode abrir seu áudio, fica à vontade. Boa noite, professor Fábio, Daniel, tudo bem? Tudo bom, André? Eu sou do Piauí, Parnaíba, e eu queria lhe contar um caso que aconteceu na minha família mesmo, né? E o que foi? Uma vez, a minha mãe recebeu a notificação SMS dizendo que tiraram a conta, foi removido R$ 4.000 da conta dela, da Caixa. Aí ela ficou desesperada, porque já é uma senhora, tá de idade e tudo. Aí pediu para eu olhar. Ela odeia aplicativo, ela não tem aplicativo da Caixa. Eu falei, mãe, hoje em dia tudo é... Não, ela prefere sair no sol quente até a casa lotérica para depositar dinheiro, pagar boleto. Nesse dia, eu fiquei, mãe, deixa eu ver bem esse PDF. Eu não sou da área da computação, eu estou me formando em Direito mesmo, mas eu tenho interesse porque desde 2023, pós-pandemia, até agora, até 2024, casos de crimes digitais cada vez mais aumentando. E lá na minha sala mesmo, minha turma tem 60 e poucos alunos. E o povo só quer mesmo para a área criminal, previdenciário, trabalhista, civil, família, e se esquece do digital. Nesse caso dela, quando eu abri o PDF, eu não percebi nada de diferente. Só que eu fiquei, rapaz, deixa eu ver, pesquisar cada letra. Tinha uma coisa diferente. O número principal, todo banco, Itaú, Bradesco, Caixa, Inter, tem o código principal, tipo o código, aquele número maior, onde fica a parte do código usando o boleto. Eu percebi uma diferença. Tinha tipo não sei se era um adesivo digital, era uma coisinha real que eu percebi. O que eu fiz? Eu coloquei no Gemini, verifique essa imagem, se isso é real e tal. Aí eu fui atrás de ferramentas, softwares pelo Telegram sobre isso. Encontrei várias. O que eu fiz? Aí eu mandei para uma ferramenta lá que eu até salvei aqui, não sei se eu ainda tenho. Aí ela pegou aqui, fez o análise completa do PDF e descobriu que era de uma pessoa que é de São Paulo, do nada, com nome diferente, sendo que a minha mãe ia fazer um depósito para essa conta e ia cair praticamente de graça o dinheiro para o estelionatário. Fomos na delegacia aqui de Parnaíba e tudo, fizemos todo o procedimento e eu acho que foi ano passado mesmo, já tem um tempo já, quando eu estava na delegacia, prenderam, por coincidência, o cara e mais 3, um que mora em Goiás e 2, um que mora em Goiás e mais 2, tirando ele lá na casa dele. Resumindo, dando um golpe do Pix, golpe de boleto, dizendo, como o seu Daniel falou, né, dizendo que fizemos empréstimo e tal. E aí eu fui, André, aqui no seu caso, fazendo um resumo da sua fala, um primeiro caso, né? É exatamente isso que está acontecendo. Eu trabalho agora na Secretaria de Segurança Pública, estou justamente na área de inteligência da Secretaria. Então, os dados que o Caldas apresentou, aquela curva saindo, né, de roubos ali do mundo físico e rumando para o estelionato no mundo digital,
ele é mais que uma verdade, né? E tende a explodir. Realmente é muito melhor, né? Muito você se esconder por trás do mundo virtual do que você botar sua cara no mundo físico, né? A chance de você ser pego é menor. Imagino que até o falsário faça, o infrator faça esse cálculo. E a ideia aqui, agora, um segundo comentário. O que você fez, né, não foi uma perícia, foi ali uma análise perceptual, né, Caldas? Algo intuitivo, tem alguma coisa errada ali. Mas a pergunta que eu faço, se isso fosse algo robusto, né, essa sua análise, ela serviria como uma prova técnica, uma prova pericial? Né, isso que vai ser discutido no curso. Se eu trabalho como assistente técnico contra o seu advogado, então contra o Ministério Público, que é quem vai apresentar a denúncia contra esse criminoso, né? Se eu sou contratado por essa quadrilha, né? Por essa organização criminosa, né? Será que eu consigo derrubar como assistente técnico no mundo digital isso que foi levantado? Né? Falando um pouquinho de profissão, né? Você estou no direito e a galera daqui do direito quer as áreas básicas, né? Vou para o criminal, tributário, civil, família, não sei o quê. Realmente, eu vejo do mundo digital, primeiro, ele é transversal em todas as profissões. No direito, mundo digital. Cada medicina, mundo digital. Cada administração, mundo digital. Né? Se você tem a sua formação e essa ferramenta a mais, certamente você vai se destacar, né, no mercado de trabalho. Para quem já trabalha, eu acho que o Bruno já trabalha aqui, quem já trabalha com perícia digital e trabalha com outras perícias, eu vejo isso, não é minha praia, né? Não sou perito judicial, sou perito criminal, sou concursado, né? Então tenho meu salário ali todo mês, mas eu acompanho os grupos, tem uma comunidade, quem não está nas nossas comunidades ali, depois me chama no privado que eu coloco vocês, mais de 700 peritos do Brasil inteiro, discutindo vários assuntos e, claro, um dos principais honorários. A galera da grafoscopia, pena, né? Que os honorários estão ali, bate um leilão, né? Como eu disse, tem um boom de peritos ali que acham que fazem grafoscopia. Então, se vendem por R$400, R$200, R$1.000, né? Um caso com 10 assinaturas. Por quê? Porque ele simplesmente não vai fazer grafoscopia, ele vai jogar a moeda para o alto e vai dizer qualquer coisa lá. Quando a gente vai para o mundo digital, não. Os honorários, pelo menos eu estou vendo aqui, esses honorários estão acima ali de 3, 4 salários mínimos, então a gente está falando em algo ali entre torno de 4 a 8 mil reais, claro, depende muito do tribunal, depende muito do caso, mas é um ticket muito maior, né? Então, você pega um curso desse aqui com desconto, sai R$900. Com caso, você pagou 5 cursos desses, né? Você foi nomeado em um caso desses, né? Mas o mais importante, não vai ter perito suficiente para atuar dentro dessa área. Não vai ter. Porque o conhecimento ele é muito diferente, não é qualquer tipo de conhecimento. Né? Isso que a gente bate muito aqui. O conhecimento ele é muito mais restrito em relação ao conhecimento que é dado a um perito que quer se formar em grafoscopia. Então, acredito que, do ponto de vista profissional, é uma tendência, e uma tendência muito forte nos tribunais. Aliás, duas opções, claro, né? A gente, às vezes, fica muito preso na perícia judicial, mas a assistência técnica vai ser fundamental nesses casos. E aí, né, quem trabalhar como assistente técnico vai fazer uma bela carreira, porque são casos cujos honorários normalmente são muito altos, né? Os honorários, aliás, o valor da causa é alto, e os honorários, consequentemente, também vão ter um ticket maior. E a gente fala, eu e Carlos, a gente fala isso de carteirinha, né? Trabalhamos juntos aqui, coordenando a área de computação forense do DF, e um dos grandes problemas não, né? Os grandes embates que nós tínhamos, né, era justamente com assistentes técnicos na área da perícia digital. Né? Eu acho isso fantástico, que nos obriga, né, a produzir provas ali cada vez mais robustas, mas o que nós tínhamos é a área da perícia, e olha que nós coordenamos aqui, né, Caldas, inúmeras áreas da perícia, meio ambiente, acidente de trânsito, homicídio, várias áreas da perícia. No mundo digital, era e é a área onde nós tínhamos mais questionamentos provocados por assistentes técnicos contratados pela parte contrária. Então, acho uma belíssima carreira a ser montada. E, de novo, nossa preocupação sempre no nosso perícia, dar conhecimento de verdade, esse é o nosso DNA. Aqui a gente não vende diploma. Né? A galera que está acostumada a comprar diploma que eu digo, né, poxa, muita gente me pergunta já, professor, se eu fizer o curso, nem sabe a ementa do curso.
Em quanto tempo eu recebo o diploma? Eu já atravesso logo, né? Falo, olha, desculpa, mas aqui a gente não está vendendo diploma. É que a gente está vendendo conhecimento. É isso que a gente quer entregar. Né? Sempre. Né? A gente tem um nome a zelar, né? Aqui da escola, que já fez cursos aqui com a gente, sabe muito bem disso. E esse curso, gente, vem justamente para fechar essa lacuna. É uma lacuna, né? Depois converse, né? Joguem lá nos grupos, quem já fez o MBA, né? Que esse curso já foi dado lá para a primeira turma do MBA, o que eles acharam, o que mudou na percepção deles. E lá no MBA tem muita gente que já está trabalhando com isso há muito tempo, né? E como eu disse, né? Eu também falei ali no início, muitos elogiaram o curso, falando, cara, não tinha nem noção desse tipo de conhecimento. Eu não tinha nem noção tanto que isso era importante para entender o mundo no qual estou me aventurando do ponto de vista pericial. Então vamos lá, participar das comunidades. André, me chama lá no Instagram, né? @loucosporperícia, me manda um direct lá que eu mando para vocês, qualquer um de vocês. Né? Próximos cursos, biometria facial e análise desses arquivos, nós teremos, segundo semestre, nós teremos um curso, já adiantando aqui, só voltado à face. Né? Que nós temos curso, de novo, Caldas aqui não montou um curso, né, voltado para biometrias, nós temos esse curso lá na frente, mas nós sabemos que a face hoje é a biometria mais utilizada, a gente vai ter um curso só voltado fundamentos de inteligência artificial voltados ao reconhecimento facial, com o perito Leandro, também trabalha com a gente aqui no Distrito Federal, é o cara que é o chefe do nosso núcleo de inteligência artificial dentro da perícia, será professor de vocês. Então, teremos sim, lá na frente a gente vai ter, né, esse curso. Beleza, gente? Então é isso, vou deixar essa live gravada lá no YouTube, quem quiser ver, emenda, ver e rever. Né? Deixei o link aqui da página aqui no chat, né? Ainda divulguei de forma bem tímida lá no Instagram, né? Amanhã que a gente vai fazer a divulgação, e deixei o cupom para vocês aqui, digital 30% off, né? Se vocês verem os tickets de cursos parecidos, temos pouquíssimos cursos, aliás, não tem nenhum igual a esse, né? Mas alguns que tangenciam o que esse curso aborda, tem tickets iguais ou maiores do que esse aqui. Então, a gente não quis, né, entrar no mercado fazendo nenhuma bagunça. Mas, com esse desconto, você pode ter certeza que esse valor vai lá para baixo, perto do que nós temos aí praticados no mundo digital. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Fico à disposição lá no Instagram, @loucosporperícia. Quem quiser participar das comunidades, me manda um alô lá que eu mando o link para vocês entrarem. Daniel Caldas, mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Os cursos, todos os nossos cursos aqui, gente, apesar de eles serem gravados, e tem que ser, porque é muita informação, né? Curso ao vivo aqui não vai dar certo, né? Porque a informação vai... Caldas falar aqui de numeração binária ou hexadecimal, você vai olhar para a tela ao vivo, quando você voltar, você já não entendeu. Né? É assim, é que nem em aula de matemática, né? Você perdeu aquele fio da meada, putz, qual a vantagem da aula gravada? Você vai lá, volta a rever quantas vezes você quiser, o curso vai ficar aberto um ano para vocês. Live vai estar no YouTube, para quem quiser ver e rever. Espero, né, que vocês aproveitem mais esse lançamento aqui da nossa escola. De novo, a gente preza pela excelência, não abrimos mão disso. Obrigadão, gente, pela presença de vocês. Ótima semana e fico à disposição ali em todos os canais do Loucos por Perícia, da Escola LP Perícia agora. Beijão, boa noite. Boa noite, Caldas. Valeu, Fábio. Valeu, pessoal. Boa noite.